A história do filme começa no Egito há 5 anos atrás, quando os caras malvados vão roubar um gordinho milionário. Eles conseguem entrar na mansão dele com facilidade e conseguem roubar um carro que era muito caro. Eles fogem da polícia e o lobo faz uma manobra insana, conseguindo atrapalhar um pouco os policiais. Depois ele faz outra manobra insana, se gruda em um imã e despista todos os policiais que estavam atrás deles. Nos dias atuais, vemos que o lobo tá em um carro bem ruim e ele começa falando com a gente sobre o que aconteceu depois do primeiro filme. Eles foram presos para cumprirem sua pena, mas depois de um tempo eles acabaram saindo e agora eles estão tentando arrumar um emprego. O lobo faz uma entrevista no banco, o peixe faz para ser guarda de trânsito, a aranha faz em uma loja de tecnologia, o tubarão tenta ser um artista independente, mas não dá muito certo, mas todos eles acabam sendo rejeitados, menos o lobo. O cara deu uma segunda chance pra ele, mesmo o lobo de ter roubado aquele lugar 3 vezes, mano. 3 vezes. E quando ele vai embora, ele vê o cara picotando o contrato do trabalho dele, mano. Eu confesso que eu fiquei real um pouco de dor do lobo, mano. Assim eles se encontraram no esconderijo deles e passa na TV que tem um novo ladrão à solta na cidade. Esses ladrões usam os mesmos truques que os caras malvados usavam antigamente. Então a policial começa a suspeitar que eles voltaram para o mundo do crime. A serpente chega como se nada tivesse acontecendo e sai de novo pra ir na academia treinar. Depois a raposa e o lobo começam a treinar boxe e ela dá mó chutão na cara dele, mano. Essa cena eu não tanquei, velho, que dó do cara. O lobo diz que agora vai lutar sério e corta mostrando ele de olho roxo. A raposa fica cuidando dele e mostra que está rolando um clima entre os dois. Mas depois disso ela vai embora e assim acaba aparecendo na TV que os policiais estão perdidos para achar o ladrão fantasma. E o lobo decide ir até lá ajudar os policiais. O lobo começa a explicar para ela como achar os ladrões e prender eles. E depois aparece a tarântula, o tubarão e o piranha explicando o passo a passo de como prendê-los. Depois que eles estão indo embora, o lobo percebe que quem está roubando as coisas é a própria serpente, pois todos os horários que ele sai em algum lugar é o mesmo horário onde as coisas são roubadas. Até que faz sentido. A policial liga para eles dizendo que o próximo lugar onde eles vão roubar vai ser em uma luta livre para roubar o cinturão. Então os caras malvados vão até lá para salvar seu amigo de não ser pega pela policial. A policial acaba chegando no local e o tubarão simplesmente desmaia ela, velho. Tá de sacanagem. Eles acabam encontrando o serpente e descobrem que ele está em um encontro com uma corvo que é a namorada dele, mano. Na luta livre aparece um porco gigante bem forte de lutar contra o campeão e ele acaba amassando ele, velho. Depois vários lutadores começam a entrar no ringue e os caras malvados decidem aproveitar a oportunidade para arrancar a máscara dele. Assim eles conseguem neutralizar o porco e o lobo diz para todo mundo que ele era o ladrão fantasma. Mas na verdade ele é uma porca e não um porco e o cinturão acaba sendo roubado de qualquer jeito. O pessoal acha que foram os caras malvados e correm literalmente todo mundo atrás deles, mano. Inclusive a policial que estava desmaiada no banheiro. Sendo essa uma cena absoluta de cinema, velho. Gente, cinema! Então a corva ajuda eles a fugir, ela conta como conheceu o serpente e do nada eles se beijam de um jeito muito estranho, muito nojento, cara. Que coisa, que foi isso, velho? Que foi isso? O lobo acaba ligando para a raposa, que é a prefeita da cidade, e diz que não foi eles que roubaram o cinturão e que tem alguém tentando incriminar eles. Ela diz que confia neles e que vai tentar achar os ladrões também. Quando ele volta para a van, vemos todos desmaiados e a corvo desmaia ele também. Eles acabam acordando e descobrem que os ladrões fantasmas são a leopardo, que parece meio que o Tai Lung versão feminina, pelo menos eu achei, a porca, que já apareceu antes, e a namorada do serpente, que é aquela corva lá. Até a Lung diz que se os caras malvados não ajudarem ela, ela vai acabar incriminando a raposa, mostrando um vídeo feito por IA, mostrando ela roubando os objetos desaparecidos lá do primeiro filme. Então eles não têm escolha e acabam aceitando. O objetivo delas é irem para o espaço e usar um gigante que suga todo o ouro da terra, mano. Vemos que a raposa foi até uma prisão de segurança máxima ver o porquinho da Índia, que era o vilão do primeiro filme, para conseguir respostas. E vemos que o bicho tá bombado, mano. Certeza que usou o suco. Fake nerd! O plano delas é que os caras malvados se infiltrem na festa do dono do foguete para roubar o relógio dele para que eles consigam controlar o foguete. Assim eles se infiltram na festa, o lobo se disfarça de um cara rico e vai conversar com o dono do foguete para roubá-lo. Mas bem na hora aparece aquele gordinho rico lá do início do filme que começa a reconhecer o lobo. O cara que eles iam roubar vão embora e sem querer o dado tranquilizante acaba acertando a noiva desse cara, mano. E o tubarão faz ela dar um chute no padre que ia casar os dois, mano. Essa cena eu confesso que me quebrou, mano. Foi muito engraçado. Depois eles criam um plano do lobo se disfarçar de noiva para roubar o relógio do cara. Mas o gordinho percebe e vai interromper o casamento. Mas bem na hora que ele tira o véu da noiva, vemos que era a própria noiva mesma. Assim o lobo explica como eles fizeram isso, que basicamente foi cegar o cara com a luz alguns segundos e bem na hora trocaram o lobo pela noiva, fazendo com que ele pegasse o relógio de boa.
Vemos que o porquinho da Índia conta os planos dela para a raposa enquanto eles estão jogando, e descobrimos que ele também está junto meio que com as mulheres malvadas. À noite vemos que o pessoal está comemorando o roubo, e o lobo vai pedir para a Tai Lung dar o pendrive onde tinha as gravações da raposa roubando. Ela acaba dizendo que o lobo deveria voltar a roubar, pois a vida dele e do pessoal era bem melhor daquele jeito. Assim ele fica bem pensativo com o que ela falou, e ela acaba dando o pendrive pra ele. Eles acabam gravando o que o Leopardo diz para ele, e ela acaba descobrindo isso e prende os caras malvados. Ela acaba pegando o pendrive e posta o vídeo da raposa no YouTube. Só que para eles excluírem um vídeo antes que ele seja carregado 100%, eles têm que sair das algemas que deixam eles presos através do magnetismo. Eles tentam jogar o notebook no fogo para não carregar o vídeo, mas o lobo erra e o vídeo acaba sendo postado. As vilãs vão até o foguete do cara, mas a raposa aparece para impedir elas. Assim ela luta contra os três e dá um pau nelas, mano. Essa raposa luta pra caramba. Mas a Tai Lung avisa sobre o vídeo que foi postado sobre ela, então ela acaba se distraindo e acerta um dardo tranquilizante nela. Mas mesmo assim ela consegue entrar no foguete. Então o porquinho da Índia acaba saindo da prisão e os caras malvados são presos, mas a chefe de polícia acredita neles e os soltam para conseguir deter as vilãs. O foguete começa a decolar e os caras e a policial vão de helicóptero bem perto do foguete. Eles acabam pulando e se pendurando ali. Depois eles tentam abrir a porta, mas giram pro lado errado. As vilãs chegam no espaço e começam a ativar o satélite. Vemos os caras malvados dentro da nave e eles saem da nave para sabotar os planos da Tai Lung. Assim elas ativam o imã gigante que começa a roubar todo o ouro das pessoas da Terra, e eles veem a serpente e o piranha ali tentando sabotar os planos dela. O lobo aparece e diz que eles vão destruir os planos dela e eles começam a sair na porrada. Durante a luta o lobo rouba o relógio dela e o piranha com seu peido vai voando ativar a alavanca que faz a nave se desgrudar com o satélite. Eu não acredito que eu vi isso, mano. Tá de sacanagem. Então o lobo faz a nave voltar e acaba destruindo o satélite em uma cena absolute cinema, mano. Absolute cinema. Depois todo o ouro roubado acaba caindo na terra de volta, e quando o Tai Lung vai cancelar o CPF do lobo, a raposa aparece e acaba derrotando ela até que bem facilmente. Ela então acaba beijando o lobo e a nave vai caindo na terra e todo mundo simplesmente morre e as vilãs vão presas. Obviamente, né, eles não morreram, e com isso eles acabam sendo chamados para serem agentes secretos do governo em uma continuação. E assim o filme acaba.